Olá, amigas e amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Uma alegria novamente estarmos reunidos para mais uma edição da Revista Espírita Online, e desta vez a edição de agosto de 1859. Estamos em agosto de 2022, reencarnando a revista de agosto de 1859. Né, como nós fazemos mensalmente. Hoje nós temos a alegria de contar aqui com a participação da família Emídio e agregados, né? Vanessa Emídio, Lili Emídio, o Vinícius Rodrigues e eu, então é família Emídio e agregados, para com muita alegria fazermos essa edição, né, da Revista Espírita. Então, desde já agradecendo Vinícius, Vanessa, Lili pela colaboração, todos bastante atarefados, mas dedicando um pouco do tempo para estudar a revista e para nos trazer de forma resumida, né, a explicação, né, da Revista Espírita, para que depois aqueles que tiverem curiosidade e interesse possam estudar diretamente na Revista Espírita, que está disponível gratuitamente na internet. Então nós vamos dar início pedindo para a Vanessa fazer a nossa prece inicial, por favor. Vamos lá, então. Então, quem se sentir à vontade, feche seus olhos, para que a gente possa, nesse momento, preparar a nossa mente e o nosso coração para receber e refletir sobre esse conhecimento que a doutrina nos traz, que a Revista Espírita nos traz, da vivência de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o berço do Espiritismo no nosso planeta. Que nós possamos aprender as lições e trazer para a nossa vivência e para o nosso dia a dia aquilo de mais precioso para nós. Que os bons espíritos estejam conosco, amparando mais um trabalho na nossa casa de fraternidade e amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, essa revista de agosto de 1859, ela tem 6 artigos e uma nota no final, um aviso no final, e nós vamos dividir aqui. Muito bem dividido, porque aí os 3 é que vão falar e eu só vou ficar conduzindo aqui os trabalhos, né? Que é a parte mais fácil, mais gostosa de ouvir os colegas. Nós vamos começar então com a Lili. O primeiro artigo da revista é um artigo que é intitulado Mobiliário de Além-Túmulo. E aí nós passamos então a palavra para a Lili, para ela nos explicar o que Kardec aborda nesse artigo. Fica à vontade, Lili. Muito boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Quando eu li esse nome, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, a primeira imagem que me veio foi mobília voando, mesas batendo, cama trepidando. Falei, nossa, esse assunto que eu quero. Eu vou pegar esse tema. E não tinha lido ainda. E, na verdade, ele não fala de nada disso. Aí eu falei, poxa, do que ele fala? E aí, como a gente estava realmente refletindo, talvez na linguagem deles naquela época, o mobiliário também servia para esses objetos, não só os móveis maiores, mas os objetos. Então, nós vamos falar um pouquinho dos objetos no além-túmulo, né, no mundo, no plano espiritual. E aí, começa com 2 casos, e foram recebidos por carta pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e são relatados pela senhora R. Eu acho interessante que eles não colocam os nomes para preservar, né, a identidade das pessoas que participavam, que colaboravam com a revista. Então, a senhora R mandou uma carta contando que ela convidou a Condessa de C para poder passar uns dias na casa dela. E a Condessa levou o filhinho de 8 anos. E aí, para que eles tivessem liberdade de ficar juntos e conversarem durante a noite, a senhora R colocou os 2 num quarto compartilhado e deixou a porta que divide os 2 quartos entreaberta para que eles pudessem ter acesso um ao outro. E curioso foi que o garoto não parava de falar.
8 anos de idade, começou a falar, e a mãe achou estranho, né? Porque não era um menino, né, falante dessa forma, então ela achou estranho. E aí ele começou a falar para ela, para a própria mãe: o que a senhora vai fazer com esse homem que está sentado aí na sua cama? Ele está fumando um cachimbo e está enchendo o quarto de fumaça. E está mexendo nas cortinas. E ele ficou fazendo isso e comentando esse fato a noite inteira. Não deixou ninguém dormir, a mãe não conseguia fazer ele ficar calmo, e acabou que ninguém conseguiu descansar naquela noite. Esse foi o primeiro caso. E aí a senhora R até faz um comentário que a condessa ficou muito assustada, né? Porque ela não estava acostumada com esse tipo de evento. Mas para a senhora R não era uma coisa pouco habitual, porque ela até cita que os espíritos tinham um certo gosto pela casa dela. Ela já tinha visto outros eventos, outros fenômenos de aparições de espíritos. Então, esse foi o primeiro caso que a gente falou do cachimbo e da fumaça, né? Nós vamos conversar sobre os dois. O segundo caso já foi diferente. Trata-se da aparição de um espírito de pessoa viva. Hoje, se a gente fosse comentar isso no meio espírita, para nós é uma coisa comum, que a gente explicaria através do desdobramento, mas nós temos muitos anos de pesquisa, de experiências, mas naquela época era uma coisa, né, incomum, não era uma coisa que acontecia direto, com facilidade. Então, ela conta que estava muito doente, que tinha muito tempo que ela não dormia, e aí até fica aquela coisa de pensar que poderia ser confusão mental pela doença e tal. Ela teve essa suspeita, né, o que foi até descartada depois. Mas quando deu 10 horas da noite, ela viu um amigo da família, muito chegado a eles, sentado na cama dela. Aí ela fica surpresa por causa do horário, 10 horas da noite, uma visita naquela hora, né? E aí o espírito disse que veio velá-la. E põe a mão, estende a mão sobre a cabeça dela. Ela tenta fechar e abrir os olhos várias vezes, mas sempre continuava aquela visão. Ela não perdia, não esvanecia, né? Não sumia como fumaça, ficava bem fixa. O espírito que estava ali, um amigo, ele girava uma caixa de rapé. E aí eu fui pesquisar um pouquinho para a gente entender o que é caixa de rapé, porque a gente vai lendo as coisas da antiguidade e acaba curioso, né? Rapé vem do termo francês, e aí me desculpem, eu não sei, né, reproduzir, acho que é rapper, que significa raspar. Era um artigo de luxo que as pessoas usavam naquela época e que continha dentro dessa caixinha tabaco raspado, por isso rapé. Era tabaco moído. Substituía talvez o cachimbo, o charuto, eles cheiravam, eles faziam uso daquilo. Existem algumas doutrinas que falam até que ajudava na enxaqueca, mas é coisa dos orientais que não era confirmado, mas só para a gente ter, né, a curiosidade de entender o que é essa caixa de rapé. E ele trazia uma caixa de rapé na mão e ficava tomando uma pitada como de costume, né? Ele ficava cheirando, ficava fazendo uso daquilo ali na cama dela. Ela adormeceu por fim e quando ela acordou no outro dia, a visão desapareceu. Realmente não foi um sonho. Por quê? Porque no outro dia, este amigo foi visitá-la. E aí ela conversou, perguntou e contou para ele, e ele garantiu para ela que não, que estava indo só naquele momento fazer aquela visita. Então, são dois casos interessantes. E aí, os fatos fatos de aparição, o fenômeno de aparição, naquela época era muito numeroso, estava numa época de experiência, estava começando, né, a conhecer, a entender a doutrina. Então, hoje a gente sabe, naquela época também, nos estudos já chegaram nessa conclusão de que pertencem às leis da natureza, que não tinha nada de maravilhoso nisso. A gente vai falar muito
do envoltório semimaterial que está diretamente ligado ao nosso espírito e que nós chamamos de perispírito, é o nosso velho conhecido, né? É esse envoltório etéreo que é invisível para nós, mas que a gente sabe que tem várias funções, várias propriedades, e que ele pode adquirir a nossa forma física no plano espiritual. Assim, a gente reconhece o outro, né, um espírito, quando ele aparece. Nós sabemos que a gente está rodeado de espíritos, né, em torno de nós, que eles nos observam, que eles gostam das mesmas coisas que a gente gosta, eles associam as ocupações deles aos nossos prazeres, aquilo que faz bem para a gente, e também conforme o caráter de cada um, né? Caráter bom ou caráter inferior. Eles podem ter a aparência física que eles usavam na vida que eles viveram. E isso, a justificativa está no perispírito. Para explicar essas aparições, a gente vai comparar. E aí ele cita na revista que é apenas comparação, não é assimilação. Não dá para a gente pegar um conceito e traduzir ele ao pé da letra. Não é assim que funciona. Então, para comparar, ele usa o exemplo do vapor. Quando o vapor é rarefeito, ele é invisível. Quando condensa, ele fica nebuloso, parece uma fumacinha, já dá para ver. Quando ele fica mais condensado, ele está líquido, ele se torna líquido, depois sólido, né? Se ficar congelado. Então, são as mudanças. Algo semelhante acontece pela vontade dos espíritos na substância do perispírito. Então, na matéria, nesse elemento semimaterial do perispírito, sofre essas modificações moleculares. E aí, pode se tornar visível e pode se tornar tangível. A gente pode tocar. Então, essa é a explicação. A maior parte dos espíritos, às vezes, nem se dá conta de que está acontecendo isso, de que o perispírito sofreu essas modificações. E está sendo visto, está sendo enxergado. Ele não percebe, faz sem perceber. E a outra parte dos espíritos tem controle desse evento. Fica a dica para a gente, quem gosta de filme, o filme Ghost, aquela parte do fantasma do trem, que o rapaz quer tocar nos objetos e o rapaz explica para ele, está tudo na nossa mente, está na nossa mente. Na verdade, ele não tinha a explicação que está no nosso perispírito, né? Que está nessa modificação perispiritual. Aí temos um outro ponto. Eles se apresentam com vestimentas que mudam a vontade. Toalete, joias. E nesses dois casos, a gente tem um cachimbo que produzia fumaça e a caixa de rapé, que a gente falou, que tomava pitadas, né? Lembrando que essa caixa de rapé ela pertencia a uma pessoa viva, que nem tinha desencarnado. E aí, o que significam essa caixa de rapé, o cachimbo, as vestimentas, as joias? Teriam esses objetos um representante no mundo espiritual, uma caixa de rapé fluídica lá no plano espiritual, um cachimbo fluídico no plano espiritual? Essa era a pergunta que eles faziam, né? Aí a resposta é trabalhada através da pneumatografia, que é até um tema que nós vamos estudar na sequência, que eu mesma vou trabalhar com ele. E para eles solucionarem essas questões, essas dúvidas, eles, é claro, chamaram o espírito de São Luís. Naquela época, o São Luís era o nosso Google de hoje. A gente tem dúvida, entra no Google. Eles tinham dúvida, chama o São Luís. Aí chamaram o São Luís e começaram a conversar, e ele deu essas explicações, né, de forma espiritual. No primeiro caso, do menino que vê um homem com cachimbo produzindo fumaça, eles perguntaram, o que é essa fumaça? E aí São Luís responde, uma aparência produzida para o garoto ver. No caso da caixa de rapé, que o espírito tomava pitada, experimentava ele a sensação do tabaco? E aí ele responde, não. A caixa de rapé era igual a que ele tinha em casa.
O que era essa caixa que ele trazia? Sempre aparência. Então não era uma coisa que a gente pode entender que é real. Embora pudesse ser tocada, mas era de uma outra substância, era de uma outra produção, uma produção temporária. Como a mulher estava adoentada, eles podiam achar que fosse uma alucinação. Por isso, o espírito usa desse recurso, né, mostrando essas coisas, para que ela tivesse notado que era realidade, ela percebesse que era realidade e acreditasse naquela presença. Então, a todos os fenômenos que aconteciam tinham um porquê, um objetivo maior, né? E aí ele toma aparências de realidade para que ela pudesse entender. Quando ele fala de aparência, isso nada tem de real. A tabaqueira era como um reflexo de espelho ou nela havia algo material? Ele pergunta. Certamente existia algo material, sim. É com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma algumas aparências. É aquela modificação que a gente falou, molecular, que ele consegue tomar essas aparências, essas imitações. A caixa de rapé real não estava lá. O que se via era uma reprodução dela, uma aparência, embora formada de um princípio material. E, na verdade, os espíritos pegam essa matéria até do fluido cósmico, né? E eles manipulam, a gente vai usar o termo manipular, porque é difícil até para a gente encontrar uma forma de explicar, e eles produzem esse objeto. Ele pergunta, podemos entender que a matéria se desdobra ou tem uma matéria essencial no mundo invisível que dá a forma dos objetos que vemos? Como um duplo etéreo, né? Um outro corpo, um outro cachimbo, uma outra caixa de rapé no plano espiritual. Não é assim que as coisas se passam, ele responde. Os espíritos têm um poder que não podemos nem supor. Podem concentrar à vontade esses elementos e dar a forma aparente que corresponda a eles. Então, é realmente uma produção. E aí ele continua, da mesma forma que ele faz, ele pode desfazer desses objetos. Pode também torná-la tangível, a gente pode tocar nesses objetos, e a gente tem relatos, inclusive no livro Fatos Espíritas, do William Crookes, tem muitos exemplos e muitos casos de materialização, que a gente pode, fica também a dica para quem quiser ler. E aí ele fala, eu achei interessante que ele coloca aqui, se ele consegue sentir o tabaco, se ele consegue, aquilo, se fosse um alimento, por exemplo, ele ia se sentir saciado. E aí ele fala, sim, mas é uma saciedade temporária, porque como a produção é temporária, ele logo teria fome. Ele se sente saciado no momento que ele fez uso, mas logo depois o efeito passa por ser uma substância, um produto de forma temporária. E aí vem a pergunta, tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de fazer isso, né, de produzir, de criar isso? E ele diz, não, apenas aqueles a quem Deus concede e quando tem um fim útil. Esse é o nosso primeiro caso, nosso primeiro trabalho. Muito bom, Lili, muito rico, né, esse artigo. Ele vem explicar aquilo que a gente costuma falar, né, que, na verdade, o que existe no mundo espiritual, ele é plasmado pelos espíritos. Então, existem, sim, objetos, a vestimenta, além da própria aparição, né, dos espíritos, se tratar do perispírito, que é esse elemento semimaterial, esse invólucro, né, que quando nós estamos encarnados faz a conexão com o corpo material, e quando desencarnado é o que dá individualidade ao espírito, e é o que, inclusive, dá forma ao espírito que não tem forma. E aí existem, sim, objetos, existem, o título é mobiliário, né, que são objetos móveis, objetos de um modo geral, a gente pensa em mobiliário, em mobílias, mas também mobílias. Nós vamos ver na obra de André Luiz o relato detalhado de cidades, de colônias, né, de casas, enfim, lugares no mundo espiritual que são plasmados pelos espíritos. Não é isso? Muito interessante. Bom, depois a Lili ainda vai dar continuidade num tema que está relacionado a esse, né, que é da escrita direta, daqui a pouco,
Mas vamos então a um outro artigo dessa revista, que vai ser explicado aí pelo Vinícius, e esse artigo, ele é intitulado Um Espírito Serviçal. É isso, Vinícius? Isso mesmo. Obrigado pelo convite, primeiramente, que todos possamos, né, aproveitar essa revista espírita. Kardec, naquela época, não tinha os meios que a gente tem hoje, né? A gente, normalmente, tem aí o WhatsApp, outros meios de comunicação, e chega aquele monte de mensagem que a gente chama de textão, a gente, às vezes, fica até com preguiça de ler, né? E é engraçado a gente ver que, naquela época, ele recebia muitas cartas, até essa é uma carta, né, que foi enviado para ele de um correspondente, e ele, na medida do possível, sempre respondia essas cartas, né? Então, ele recebeu essa carta de um correspondente narrando um fato que aconteceu com a senhora, que ele chamou ali de senhora Meili, né? M-A-L-Y, e ela era uma jovem, né? E ela tinha 3 filhos, e ela apresentava uma mediunidade muito ostensiva, e essa mediunidade já se fez presente desde os seus 9 anos. Então, certa vez ela estava voltando para casa com sua família e visualizou a tia dela sentada na escada. E ela, normalmente, né, falou assim: oi tia, tudo bem? E a tia desapareceu da visão dela, todo mundo ficou olhando, porque a tia dela já tinha falecido há mais de 3 anos, né? E todo mundo ficou assim: nossa, essa criança é meio esquisita, né? E outra vez, ela estava descendo a escada e viu a visão de um cadáver que estava envolto num sudário luminoso. E esses fatos aconteciam quando ela não lembrava muito do espírito que estava acompanhando ela. Esse espírito, depois os médicos conseguiram ver, era um espírito familiar, que estava sempre ali junto dela, como uma espécie de guia. E ele aparecia para ela como uma forma de luz, de uma centelha, e para os filhos dela, mais na forma humana. Então, quando ela esquecia dele, ele sempre tentava, de alguma forma, fazer ela lembrar que ele estava lá, né, dela relembrar os pensamentos nele. E um desse meio foi essa visão desse sudário, né? Outras vezes ela sentia alguns puxões na saia ou em outras partes do corpo, e assim que ela relembrava dele, aí já parava as sensações, esses aparecimentos esquisitos, né? E outro fato curioso também que o médium conseguiu perceber é que uma das suas filhas tinha adoecido e ela estava lá ficava naquela sonolência, né? E vez ou outra ainda tinha estados convulsivos, e não raramente eles viam ela sorrindo, mas esse sorriso não era para nenhum encarnado que estava ali do lado, ela não interagia com ninguém que estava ali. E eles viram, né, ela esticando o braço, como se fosse pegar alguma coisa, e vinha, colocava na boca, mastigava e depois dava um sorriso de agradecimento. E esse fato se repetiu várias vezes, e depois de 8 dias ela se curou devido a esse alimento que ela estava comendo, né, só que ninguém conseguia ver nada. E outro fato também que aconteceu com a senhora Meili é que ela estava descendo a escada, segurando a mão da filha, que estava enferma, e ela deparou com um rapaz bem apresentado, né, de aparência agradável, ele estava de boné, os dois ali se entreolharam, um ficou olhando para o outro, analisou, não falaram nada, o rapaz, quando veio, virou as costas, né, continuou descendo a escada, sumiu, e ela, nesse momento, falou assim: nossa, esse rapaz não é daqui da casa, né? Chamou as outras pessoas da casa: gente, tem um ladrão aqui em casa. E eles, com o auxílio até de um cachorro, começaram a procurar para ver onde estaria esse ladrão, e não encontraram ninguém, né? Não tinha vestígio nenhum de que alguém pudesse estar ali nessa casa. Então, esse correspondente, né, envia essa carta para o Kardec, solicitando para tentar identificar quem que é esse espírito que está acompanhando a senhora Meili, né? Qual que é a sua intenção, por que ele está ali, e se ele é amigo da família, se ele já foi, para tentar identificar o porquê dele estar ali, né? Então, eu acho que é mais um caso, né, da mediunidade retratada, que a Vanessa depois vai trazer para nós as respostas. É porque a Vanessa sabe quem que era esse espírito, né, Ela Vinícius? sabe. Ela sabe porque ela já leu o próximo artigo, que é justamente o guia, né, da senhora Meili,
e vai ser feita uma evocação. Desculpa dar o spoiler aqui, viu, Vanessa? Já dando spoiler, Tudo bem, tudo bem. vai ser feita a evocação a esse espírito, né, da senhora, e agora a Vanessa vai explicar para a gente, então, dando continuidade. E só um detalhe, Vinícius, essa questão do espírito serviçal, né, justamente aí porque estava fazendo como se fosse um serviçal, ajudando, dando alimento, na espiritualidade, atuando aí como guia espiritual, né, como um serviçal da senhora Amélia. Vanessa, Sim. fica à vontade, então, para... Só uma coisa, até desculpa. tem um fato lá que ele fala, né, que ele acaba, às vezes, ajudando eles a lembrar o horário de tomar chá, de não perder a hora, de fazer os compromissos. Isso até é eu muito acho que por isso que incentivou ao título. Como se fosse um serviçal ali, lembrando, olha, está na hora de você lembrar que naquela época não tinha, a Lili falou que o São Luís era o Google da época, né? E naquela época não tinha celular para você colocar um alarme para lembrar de tomar um remédio, então alguém tinha que lembrar, né? E era esse espírito que lembrava, né? Bem interessante. Vanessa, fica à vontade. Muito então. bom. Então, eu vou falar sobre a evocação, né? O artigo chama O Guia da Senhora Amélia, e é a evocação desse espírito. No que eu vou comentar com vocês, não vai falar se esse espírito era no sentido de mentor ou só um espírito que acompanhava, mas, né, até pelo que o Vinícius falou, a gente já pode começar a perceber que mentor da senhora Amélia ele não era, né? Porque ele se ocupava com trabalhos assim, né, mais de serviço mesmo, né? Coisas assim mais irrelevantes, assim, né? Mais superficiais, né? Diferente do mentor. Então, na evocação, tem muitas perguntas bacanas, mas eu escolhi algumas para a gente comentar um pouquinho. A primeira que eu escolhi foi quando eles perguntam, né? Mas por que você se ligou, né, à senhora Amélia e aos seus filhos? E aí ele responde, né, que são antigas relações. Inicialmente uma amizade e uma simpatia que Deus protege sempre. Ou seja, né, pelo jeito não era a primeira vez que ele estava ali junto com a senhora Amélia e com seus filhos, né? E olha que legal para a gente refletir. Muitas vezes a gente nunca para pensar que onde eu estou tem espíritos e aqueles que simpatizarem com os meus pensamentos, com a minha sintonia, podem vir me seguir para querer me ajudar, assim como, né, esse espírito estava ali, né, achando que estava ajudando a senhora Amélia, ou também para me atrapalhar, né, ou só para ficar ali, o que também não é muito bacana, né? Se ele vai só ficar ali, quer dizer que ele não é um espírito, né, que vai te acrescentar. Eu também escolhi uma pergunta, na verdade, uma sequência de perguntas que fala um pouquinho desse espírito. Pergunta se ele é feliz, eles perguntam se ele é feliz. E ele fala que ele é feliz, porque ele não tem nenhuma preocupação pessoal, ele não sofre, senão pelos outros. É verdade que sofro muito por eles. Olha o que indica pra gente que não é um espírito evoluído, não é um mentor. Né, ele sofre pelos encarnados, ele está ali, né? Acaba que é uma relação que não traz tanto, né, malefício para a senhora Amélia, mas ao mesmo tempo não é uma relação saudável, porque, né, despende ali, ele se prende e ela também, pelo que o Vinícius narrou, a gente vê que teve alguns contratempos na vida. Agora a gente começa a responder algumas das coisas que aconteceram. Ele pergunta, né, se foi ele que apareceu lá na escada da casa da senhora Amélia, né, que foi visto como um ladrão. Aí ele fala que não, que esse era um companheiro, não era ele. Falei, esse não, era um companheiro. Aí os espíritos falam, mas e sobre a forma de um cadáver, né? Isso poderia ter feito mal para ela. Se foi um passo mal dado, né? Demonstra falta de benevolência. Aí ele fala, né? Longe disso, né? Em muitos casos, mas neste ele queria dar à senhora Amélia pensamentos mais corajosos. O que tem um cadáver de apavorante? Olha o questionamento dele. Né? É interessante a gente ver. Para ele era muito natural, né? Ele queria, nossa, eu tô aqui, olha, eu tô aqui, lembra de mim, eu posso te ajudar, e aparece como um cadáver. Um dia a gente entende essa lógica, mas, né?
Outra que foi interessante também. Ele começa a falar se ele pode ser visível, né? Porque eles começam a falar dessas aparições, se ele pode ser visível a todas as pessoas. E ele fala que sim, ele pode ser visível para quem ele quiser, né? E aí ele fala, mas você pode ser visível a nós, né? A um de nós? Aí ele fala, se pode, pede a Deus, né? Para eu ser visível para você, mas eu não ouso fazer. Então, a gente vê que até nos espíritos menos instruídos, né, você tem ali um conhecimento desse processo, mas também entende que despende alguma energia, precisa ali, né, de algo maior, como se fosse um aval de espíritos mais superiores, né? Então, é muito interessante. E outra coisa que é engraçado, porque aí eles começam a insistir nele aparecer para eles, e ele fala assim, mas para que serviria? Vocês já não estão tendo aqui minha comunicação? Nós estamos conversando, é inútil aparecer para vocês. Então a gente vê como ele ainda estava ligado, né, à vida material. Né? Para ele já está ali, ó, ele já faz parte da vida da senhora Amélie, ele já está ali, para que ele vai aparecer? A gente consegue ir enxergando nessas coisas. Deixa eu ver o que mais que tem de interessante. Ele fala também que se todo mundo é apto para ver essas manifestações espontâneas, né, que ele produz. E ele fala que, visto que todos os homens são médiums, sim. Também, olha para você ver, o Espírito já vem confirmar o que Kardec coloca para nós, né? Visto que todos somos médiums, todos são aptos. Aí, eles ainda questionam, né? Mas tem pessoas que têm essa predisposição, que a gente chama de médium ostensivo, né? Ela tem aquilo mais predisposto no corpo dela. E ele fala que sim, né? Que a gente já deveria saber que os espíritos têm o poder por si mesmos. O médium não é nada. Não tendes a escrita direta, e a Lili vai falar dela, né? Para isso é necessário médium? Não, mas apenas a fé e um ardente desejo. Muitas vezes, isso ainda se produz à revelia dos homens, isto é, sem fé e sem desejo. Então, ele põe a gente no nosso lugar, nós somos instrumentos. Sem os espíritos, não existe médium. Mas sem os médios, o espírito dá um jeito e consegue ainda, com o fluido cósmico universal, proporcionar algum tipo de comunicação, né? Então, eu achei muito interessante a sinceridade dele, a simplicidade e a sinceridade, né? E aí ele tira uma outra dúvida. Ele fala assim, você pode me explicar o que comia e recebia a menina, filha da senhora Amélie, né, quando ela estava doente? E aí ele fala, maná. Maná, no sentido bíblico, né, no sentido usado naquela época, era como se fosse uma comida milagrosa, uma comida diferente, especial, algo poderoso, sabe? E aí ele fala, maná, uma substância formada por nós que encerra o princípio contido no maná ordinário e a doçura do confeito, ou seja, né, ele dá até essa descrição de sabor. Mas aí ele vai falar um pouquinho mais disso para frente, vai falando que ele contou com a ajuda de outros espíritos para fazer, né, como se fosse um remédio para ela mesmo, que ela ali se alimentava e foi se curando, né, através dessa intervenção dele. Então, nossa, gente, é muito legal. E aí tem outras perguntas que são bacanas também. Quem tiver, né, interesse, tem mais algumas coisas, ele fala, eles perguntam também coisas, né, para o Espírito São Luís, quando eles têm dúvida, né? São Luís vai lá e esclarece, mas é bem bacana. Quem tiver oportunidade, termina de ler o artigo, porque a conversa é bem interessante. Muito bom, Vanessa. Também outro artigo que é legal a gente lembrar, né, que é baseado nesses casos que foram citados aqui, esse que você citou, que Kardec vai tirando as conclusões, né, e vendo, inclusive, casos similares de aparições. Esse que você citou agora, que é muito curioso, o do alimento fluídico, né, do remédio fluídico para a cura do corpo físico, né? Então é baseado nesses vários casos que ele recebe, e esse aí, lembrando que Kardec não presenciou esses fatos diretamente, mas ele recebe
né, da correspondência lá que o Vinícius mencionou, depois ele faz a evocação. Veja, ele recebe uma correspondência desse caso acontecido com a senhora Melly, que ele não presenciou, mas depois ele faz a evocação do espírito que está relacionado àquele caso, e obtém essas explicações, e depois vai no Google, né, que é o Espírito São Luís, como a Lili falou, para obter explicações, respostas de como aquilo acontecia, né, Lili? O Leonardo, é interessante que na minha parte também ele pergunta sobre o veneno e o remédio, se eles poderiam produzir, e aí eles respondem que no veneno não, porque não tem permissão para isso, né? Tem a proteção, merecimento dos espíritos e tal, mas que o remédio, existem infinitos casos, né, de produção de remédio para cura, e a Vanessa já cita o alimento, muito legal. O que eu achei interessante também é a gente ver como que o começo da doutrina necessitava dos fenômenos de efeito físico. Hoje a gente né? e hoje a gente não vê. É muito bacana, é muito bacana. Mas foi a época de montar tudo isso, né? De codificar, de criar, tinha que ter. Era muito comum, né? Muito interessante. Eu acho que hoje a gente não daria conta, não. Acho que as pessoas iam surtar. Naquela época, você vê como todo mundo era muito curioso, as pessoas estavam abertas às possibilidades. Hoje eu acho que a gente está um pouco mais fechado, sabe? Então, nossa, é muito incrível a gente ter contato com isso mesmo. É a questão da necessidade na época, né? Para chamar atenção para esses fenômenos, para que eles fossem observados e fossem estudados, como Kardec fez. Para que a gente chegasse no nível que nós estamos hoje, que é um outro nível, né? De compreender, de receber esses conhecimentos, estudar esses ensinamentos dados pelos espíritos, que para nós são transformadores, né? Com o objetivo de nos modificar, de a gente evoluir, né? Ô, Leonardo, interessante que a Vanessa falou que não era um mentor, né? Mas observa como era um espírito inteligente, né? Com toda a forma dele explicar, toda a clareza dos conhecimentos, citar a escrita direta, falar de conceitos. Não era um espírito de qualquer, não. No finalzinho, Lili, eles perguntam para ele, fala de um outro espírito que fez alguma coisa lá na casa, ele fala assim, eles perguntam assim, tipo assim, esse espírito é inferior? Aí ele fala assim, ó, tipo assim, inferior não, ele tem menos conhecimento, mas ele não é inferior, não é mau. Ele tem menos conhecimento. Você vê que ele consegue fazer esse julgamento. Era muito apegado, né, às coisas da matéria. Mas ele consegue fazer esse julgamento. É muito interessante mesmo. É isso mesmo. E aí nós estávamos falando dos fenômenos de efeito físico que aconteciam naquela época, né? E um dos mais extraordinários que Kardec, inclusive, vai citar no próximo artigo é o da pneumatografia ou escrita direta. E a Lili vai comentar, esse é bastante raro, né, extraordinário, e Kardec vai falar sobre esse na revista, e a Lili vai contar para a gente um pouquinho. Fica à vontade, Lili. E esse realmente, essa mediunidade, ela é espetacular. É diferente quando a gente fala da psicografia, que precisa de um médium, e o médium é quem escreve através do espírito, né? O espírito vai, passa o seu pensamento, passa a sua ideia, e o médium reproduz. A pneumatografia, né, a escrita direta, ela difere nesse sentido. Ela não precisa de ninguém. Ela não tem intermediário nenhum. Como diz o nome, ela é direta, diretamente feita pelo espírito. O próprio espírito escreve, ele que produz, sem nenhum intermediário, de forma espontânea. E aí, como disse a Vanessa, e o próprio espírito, que a gente acha que era um espírito, né, menos que um mentor, mas ele é bem claro, é preciso prece, pedir a Deus. Então ele coloca que é preciso concentração, prece, evocação, essa sintonia maior para conseguir esse efeito. Naquela época era produzido em igrejas, sobre os túmulos, pedestal de estátua, imagens de personagens evocados. O lugar pouco importava. Acontecia, o fenômeno era simples e vinha e acontecia. Era o que a gente falou, naquela época precisava, isso tinha que acontecer, né, para que produzisse
a criação da doutrina, para que a gente pudesse... Era a época da experimentação. Então, acho que a espiritualidade toda soltou tudo que podia soltar. Eu me lembro até quando a gente estava fazendo o curso de mediunidade, que a gente estudou muito o livro Fatos Espíritas, do Crookes, e aí eu fiquei impressionada com o fenômeno de aporte, que era transporte dos objetos de um lugar para o outro. Então, o que eles faziam? Eles desintegravam um objeto que estava na sala e passava para outra sala com porta lacrada, fechada, trancada. Aquele castiçal, por exemplo, ele era desintegrado daquele lugar e aparecia no... Coisa mais fantástica do mundo. Assim como a escrita direta, a gente tinha vários eventos nesse sentido, né? Então, a gente falando aqui, podia acontecer ser produzida em qualquer ambiente, essa mediunidade, desde que eles desejassem obtê-la e tivessem as devidas condições morais para que aquilo acontecesse, e alguém que tivesse a faculdade mediúnica própria para esse evento. A gente sabe que existem várias faculdades mediúnicas. Eu tenho a faculdade da vidência, a faculdade da audiência, a faculdade da psicografia. E todas as mediunidades é preciso que tenha um médium que tenha desenvolvido essa faculdade. A pneumatografia também tem que ter alguém que tenha essa mediunidade para que o evento aconteça. A princípio, eles colocavam um lápis com o papel para se obter o resultado da escrita, uma vez que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, como eu acabei de falar. Eles conseguem transportar um objeto de lá para cá, então eles colocavam um lápis e o papel, porque ele vai pegar no lápis o espírito e vai escrever. Era a ideia deles, né? Não tardou para que eles entendessem que o lápis era absolutamente dispensável. Bastava colocar o papel, e até dobrado, e as palavras surgiam. Então, elas apareciam grafadas, então não precisava, dispensava-se o lápis. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. De onde a tirou? Eles perguntam. Ele mesmo a produziu? E aí tem a resposta no Livro dos Médiuns, capítulo 12, item 148. O espírito não se serve das nossas substâncias. Ele próprio fabrica a matéria e instrumentos de que precisa, tirando o material do fluido cósmico universal modificado por ele. Exatamente o que a gente falou lá na caixa de rapé, né? No cachimbo. Ele produz, ele busca esse elemento, essa substância do fluido cósmico universal, e ele produz aquela grafia, aquela letra. A substância de que são feitos esses caracteres tem toda a aparência da grafita do lápis e pode, inclusive, ser apagada com borracha. Eles fizeram esse teste. Eles apagavam, né, a mensagem e ela era reproduzida novamente. Examinada no microscópio, ela não é incorporada ao papel, e sim depositada, como se fosse colocada por cima do papel. Muito curioso isso, né? Muito interessante isso. Muito bom, Lili. Uma pena que a gente não tem tempo aqui para ficar comentando mais, porque nosso tempo já está... Mas, assim, no Livro dos Médiuns tem explicações, né, detalhadas sobre esse fenômeno, e Kardec, sempre que cita a escrita direta, ele cita como sendo, na opinião dele, da observação de tudo que ele viu naquela época, dos fenômenos mais extraordinários que ele presenciou, né, como você citou aí. Muito bom, excelente. Vamos lá, que nós temos mais 2 artigos, um daquela sessão que é comum em toda revista espírita, Conversas Familiares de Além-Túmulo, e dessa vez Voltaire e Frederico, que são 2 personalidades conhecidas da história, né, Vinícius? Sim, até foi um dos motivos de eu escolher esse tema. Normalmente eu gosto de pegar para fazer esse link, né, de quem foi para a gente visualizar como está, né, a questão pós-morte da pessoa, como foi sua vida e seu entendimento. Então, todos 2, né,
Voltaire e Frederico, eles moravam ali na Europa, no século XVIII, na época do Iluminismo, né? O Iluminismo, que foi essa revolução desse movimento intelectual que era marcado pela razão, né? Das pessoas começarem a olhar as coisas com mais razão, a indagar mais, né? E eles eram muito contrários, eles debatiam muito o que eles vivenciavam na época, que era aquela imposição da igreja, e também do governo, que era um governo absolutista, né? Aquele governo que tinha os 3 poderes. Então, ele tinha o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, o rei governava, ele fazia as leis e ele mesmo julgava, né? Então, não tinha espaço ali para a pessoa ser contrária àquilo. Então, Voltaire, né? Voltaire, que é o pseudônimo, né? Que François, agora vai a leitura em François, hein? François Arouet, que é o nome dele, ele usava esse pseudônimo de Voltaire por conta com o intuito de não sofrer perseguições políticas ou até da igreja, né, para ele não ficar nesse anonimato. Ele foi um filósofo iluminista e ele criticava bastante a igreja porque ele não concordava, que eles tinham a visão na época que se o rei está lá ou se tem alguém no poder é porque Deus quis que ele está lá, né, essa coisa divina, né? E ele acreditava que com a razão a gente poderia comprovar a existência de um Deus. Só que ele se declara meio ateu, né? Ele não tinha uma religião ali formada. Já Frederico, até na história ele é chamado de Frederico II, ele foi ele governou, né, o reino da Prússia, que era a união ali de vários países, da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Polônia, República Tcheca e Rússia. E ele ficou nesse comando ali por 46 anos. E o governo dele ele foi destacado por várias vitórias, né, militares, ele teve bastantes conquistas, e ele gostava muito das ideias iluministas. E ele era amigo pessoal de Voltaire. Então, eles resolvem aqui, então, fazer a evocação dos dois, né, os dois já tinham desencarnados, coisa de 70 anos depois após o desencarne deles, e ali eles utilizam-se de 2 médiuns, né, um trazendo o espírito de Voltaire para fazer essa evocação, e o outro de Frederico. Primeiro, eles fazem a evocação de Voltaire, perguntando para ele como foi a vida dele, e depois como ele estava, né? Então, ele começa a falar que, pelas respostas deles, que ele está um pouquinho mais adiantado que Frederico, né? O Voltaire relata que, quando ele estava encarnado, ele não acreditava em nada além da matéria, né? Ele era bem materialista. Porém, hoje ele percebeu que estava errado, que a matéria morre, né? Não era aquilo que era o correto. E depois de algumas indagações a Voltaire sozinho, eles fazem a evocação de Frederico, e Voltaire já começa a falar antes de Frederico, ele já dá a introdução, eu vou ler para vocês aqui. Aí ele fala: "Vedes, meu caro monarca, que reconheço meus erros e que estou longe de falar como nas minhas obras. Outrora, ofertávamos o espetáculo das nossas torpezas. Agora somos obrigados a oferecer do nosso arrependimento e do nosso desejo de conhecer a grande e pura verdade." E Frederico responde: "É verdade, meu caro Arouet, mas não finjamos mais. É inútil. Caíram todos os véus." E ali eles vão fazendo um contraponto, né, um diálogo entre os dois. É um pouco extenso, até pelo nosso reduzido horário, não tem como eu trazer. E o que dá para ver dessa amizade dos dois nesse diálogo é que, em um certo momento, Voltaire fala para ele, né? Pede-me para Frederico pedir que ele seja o guia dele. Tratarei apenas de não vos desencaminhar o futuro. Se puderdes ler, procurai aqui o que possa ser útil. Aí Frederico fala que gostaria, né, também, e que a evolução, e que Frederico evoluindo também traria evolução para o Voltaire, né? E outro ponto que eu achei bastante interessante foi até um relato de Frederico, que ele vai falar da questão do nosso orgulho, como a posição que a gente tem hoje aqui nessa encarnação, né, vou dizer essa expressão, bajulação, que muitas vezes a gente faz para determinadas pessoas, acaba influenciando o espírito lá, se ele não tiver um certo grau de adiantamento, né? Então, Frederico, que foi esse governante, ele fala, respondendo, né,
Sim, mas o sinete que minha condição de majestade deixou-me no coração impede-me sempre de humilhar-me. Meu coração é firme como um rochedo, árido como um deserto e seco como uma arena. E no final do diálogo, ambos ali acabam até concordando, né, que o melhor remédio é a oração, né, deles orarem, e para esse melhoramento, para eles poderem equilibrar, né, com o plano espiritual e assim ir adiantando. Aí depois disso, Frederico se despede e Voltaire ainda tem mais 2 evocações dele, onde no final eles pedem para ele fazer uma dissertação. E ele fala que vai fazer uma dissertação sobre Jesus. Aí eu não vou falar a dissertação, quem tiver um pouquinho a fim de ver, vai lá na Revista Espírita, dá uma olhadinha, que é bem legal, que ele faz o contraponto da encarnação e da visão dele de Jesus. Muito bom, Vinícius. Realmente vale a pena depois, né? Porque o nosso objetivo aqui é apresentar de maneira resumida, e tem muitos detalhes na revista que vale a pena depois dar uma olhada. Esse diálogo e tudo isso que você já nos trouxe é muito interessante, mas eu queria destacar o que me chamou a atenção é o fato de 2 espíritos que haviam convivido, né, numa determinada época aqui encarnados, eles são evocados e, simultaneamente, em 2 médiuns distintos, conversam, eles dialogam, né, numa comunicação mediúnica, através da psicofonia de 2 médiuns, e naquele momento tem esse diálogo que você relatou de forma resumida. Isso também é algo bastante interessante, curioso, pelo que eu me lembre, pela primeira vez aparece na Revista Espírita algo desse tipo, né, de 2 espíritos conversando entre si numa reunião mediúnica, né? Muito interessante. Muito bom, então vamos lá agora a Vanessa, que vai nos apresentar um artigo que Kardec, na revista passada, disse que começaria a colocar essa seção na Revista Espírita, que é o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, publicando ali o que acontecia, né, Vanessa? Se você quiser explicar para a gente, fica à vontade. Isso mesmo, Lenarte. Essa é a primeira, né, vamos dizer assim, edição do Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E realmente é isso que o Lenarte falou, é onde ele fazia um resumo, né, do que teve ali, do que aconteceu na sociedade. É bem bacana, porque ele traz, antes, né, de eu comentar alguns trechos, ele traz uma reflexão muito importante para a gente. Ele traz a reflexão de como Kardec era cuidadoso, né, como ele organizava, queria que tudo estivesse ali, que fosse o mais claro e mais objetivo possível, né? É importante a gente relembrar sempre isso, para a gente relembrar também a nossa conduta com a doutrina espírita. É importante a gente manter esse caráter fidedigno à doutrina, né, ao que a gente não precisa, como é que a gente pode falar? A gente não precisa remendar a doutrina, a gente precisa estudar e esmiuçar o que já tem, né, e ampliar o sentido e o significado. Então, é muito interessante, ele coloca, né, fala como vai ser um resumo sucinto dos trabalhos, tal. E o que é interessante é que ele vai falando as pessoas que foram admitidas, né, membros correspondentes da sociedade parisiense, né, e vai falando também das questões administrativas. Então, coisas que eu achei interessante. Um trechinho que ele coloca, ele comunica que Allan Kardec teve com uma pessoa, né, que tinha enviado uma carta para eles, que foi citado na revista de dezembro de 58, a propósito de um artigo sobre o fenômeno de bicorporeidade. E aí ele foi confirmar as coisas que ele citou no artigo. Então, olha que trabalho, né? Hoje é muito fácil eu viajar para a cidade ali do lado e confirmar as coisas. Naquela época não era, não. Ele foi para outra cidade confirmar aquilo, né, que ele tinha recebido por carta. Então, essa preocupação de Kardec com a verdade, com aquilo que são os fatos, é muito importante da gente reparar, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que no meio das anotações sobre, né, as correspondências que eram enviadas pelos membros correspondentes,
ele fala assim, ele cita uma comunicação de Cristóvão Colombo, que se eu não me engano acho que foi na edição anterior, né, a essa, e aí ele fala que vários membros contestaram algumas consequências das respostas de Cristóvão Colombo, por ele parecia que ele estava consagrando a doutrina a certa fatalidade. E aí ele vai tecendo um diálogo, né, coerente de argumentação, mas também, né, de entendimento do argumento das pessoas, mas é legal, né, a gente tem tanta essa dificuldade na doutrina, quando alguém questiona alguma coisa, a gente fala assim, não, mas está escrito, não, mas espera aí, Kardec deixava as pessoas contestar. Por que a gente também não pode seguir o mesmo caminho? Não uma contestação vazia, supérflua, mas uma contestação de razão. E se nós temos, né, a fé raciocinada, a gente pode ficar tranquilo, que a gente vai conseguir construir um raciocínio que seja coerente, né, com os nossos argumentos. Então, eu achei isso muito interessante, porque é uma coisa que a gente tem medo, mas Kardec fazia o tempo todo. Era a base da Sociedade Espírita Parisiense, né? Outra coisa que eu achei legal também deixa eu ver o que mais. Eles falam que eles fizeram, né? Ficaram lá querendo evocar um espírito que estava desaparecido há um tempo, e aí eles interrogam São Luís, que eles queriam fazer a evocação, e São Luís fala que não é a hora, que na hora que as coisas tiver que acontecer, eles não precisam ficar sabendo antes, eles vão saber. Então, para a gente ver, né, como as aparições se prendiam à utilidade. Isso não é útil para vocês. Então, vocês não vão, eu não vou chamar e vocês não vão saber de nada, não. A gente vê que não tinha preferências, né? Outra coisa bacana que está falando aqui, acho que foi a última coisa que eu anotei. No finalzinho, ele fala, ele comenta, né, uma carta que ele recebeu, fazendo referência a uma previsão. Ele fala que normalmente eles não dão muito crédito às previsões, mas que ele recebeu uma médium que recebeu aleatoriamente uma comunicação do seu pai, e ele fez uma previsão no fim de uma guerra que ia ter, e realmente, né, ele acertou. Então eles ficam bem intrigados com isso, né, e acaba virando também uma nota para estar ali no boletim. Bom, eu separei essas notas para nós, mas é bem interessante, né? Quem quiser, bom que dá para a gente recapitular o que foi conversado na revista, né, do mês anterior. E é interessante da gente ver como funciona, né? Como é o dia a dia. É gente como a gente. Às vezes a gente tem medo, né, de um grupo de estudo, mas é gente como a gente. Kardec era gente como a gente. É isso mesmo. E é interessante, Vanessa, como você falou, porque nesse boletim a gente tem assim como se fossem os bastidores daquela época, do que acontecia nas reuniões da Sociedade Parisiense, né, e Kardec publica na revista. Na verdade, o último artigo não é bem um artigo, é só uma nota final, onde Kardec coloca assim: ao senhor L, mais uma vez ele tem o cuidado de não identificar a pessoa. Então, ao senhor L, de Limoges. O Limoges é uma cidade na França, né? E aí ele coloca assim: rogamos a pessoa que se deu ao trabalho de nos escrever de Limoges, indicando documentos interessantes relativos ao espiritismo, a gentileza de pôr em contato direto comigo, a fim de podermos responder às proposições que nos deu a honra de dirigir. A falta de espaço, quer dizer, a falta de espaço na revista, nos impede a citação de algumas passagens de sua carta, e ele assina, então, Allan Kardec. Lembrando, naquela época não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, então ele utilizava a própria revista espírita para enviar essa nota, esse comunicado, pedindo que a pessoa entrasse diretamente em contato com ele, né, para tratar das informações que ele recebera dessa pessoa. Muito bem, gente, cumprimos aí a nossa missão, agradecendo muito a todos que nos assistiram, agradecendo Vanessa, Vinícius, Lili pela importante colaboração, né? Para a gente é importante que a gente também lê, estuda, para a gente apresentar aqui, então nós agradecemos muito mesmo a vocês. E quando tem Lili, a prece final tem que ser musicada, né?
não poderia ser diferente. Então vamos pedir a Lili, que já está com o violão a postos, né, para fazer a nossa prece final musicada. Muito obrigado. Vamos lá. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater na porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e riso sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus.